Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Esta semana fiz de maneira diferente, em vez de fazer edições para cada um dos jogos, fiz uma edição com um apanhado de todos os jogos desta terceira eliminatória da Taça de Portugal, que é precisamente a primeira em que entram em ação as equipas da Primeira Liga. E, portanto, muitas vezes também a aparecerem com equipas muito longe daquelas que são as equipas habituais. E já vamos passar ainda assim de forma um bocadinho mais detalhada sobre os jogos de sexta-feira e sábado que colocaram em campo as equipas do Benfica, do Flóculo Porto e do Sporting. Para já, dizer-vos que houve, para já, 4 equipas da Primeira Liga que já foram eliminadas. O Rio Ave, que caiu frente ao Torriense, da segunda Liga. O Moreirense, que foi eliminado pelo Paredes, do Campeonato de Portugal. Portanto, uma equipa do quarto escalão a eliminar uma do primeiro escalão. O Chaves, que perdeu nos penaltis contra o Canelas, da Liga 3. E o Farense, que foi afastado pelo Vilaverdense, da Liga 2. Portanto, 4 equipas do primeiro escalão já eliminadas. Vamos a ver ainda o que é que vai acontecer quando se jogar o Camacha-Famalicão, porque ainda há uma das equipas da Primeira Liga que não entrou em campo. O Famalicão não conseguiu aterrar na Ilha da Madeira para poder jogar com o Camacha. Ainda assim, eu tinha-vos dito aqui na sexta-feira que muito provavelmente iríamos estar a falar de 3 ou 4 quedas de equipas da Primeira Liga nesta eliminatória. Foram ainda assim menos do que na entrada em ação da Primeira Liga da época passada, quando foram eliminadas 7 equipas da Primeira Liga. O Paços de Ferreira, o Santa Clara, o Portimonense, o Rio Ave, o Boa Vista, o Marítimo e o Sporting, que na altura caiu perante o Varzim da Liga 3. Não foram estas as únicas surpresas desta eliminatória da Taça de Portugal. Houve ainda mais 5 casos de eliminações de equipas por formações de escalões inferiores. O Aves, que é o líder da Liga 2, foi afastado pelo Domiense, do Campeonato de Portugal. O Marco, do Campeonato de Portugal, foi eliminado pelo Atlético da Malveira nos penaltis. O Atlético da Malveira é, para já, a única equipa sobrevivente dos distritais na Taça de Portugal. Além disso, o Amarante, do Campeonato de Portugal, eliminou a Académica, da Liga 3, e o Serpa, do Campeonato de Portugal, eliminou o Pero Pinheiro, da Liga 3, nos penaltis, mas fora de casa, e o Vitória Futebol Clube, de Setúbal, que está no Campeonato de Portugal, foi ganhar fora ao Leixões, da Liga 2, eliminando-o nas grandes penalidades. Foram, portanto, estas as maiores surpresas de uma eliminatória, que teve ainda assim os seus tombas gigantes. Mas vamos olhar caso a caso para os 3 jogos de Benfica, Flóculo Porto e Sporting. Não passo pelo Braga porque já se jogou na quinta-feira. Jogos esses que foram disputados na sexta e no sábado. Todos ganharam e os golos sofridos foram sempre de penalti. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, se o Braga já tinha eliminado o Rebordosa logo na quinta-feira, em jogo que foi antecipado, aliás, todos eles foram antecipados, um para quinta, 2 para sexta e 1 para sábado, os jogos dos 4 principais candidatos a ganhar qualquer prova em Portugal. Na sexta-feira tivemos então Benfica e Flóculo Porto, e o primeiro a entrar em campo foi o Benfica, que foi ganhar fora de casa por 4-1 ao Lusitânia dos Açores. Roger Schmidt fez 5 alterações ao 11 que tinha jogado contra o Estoril, trocou de guarda-redes, Trubin por Samuel Soares, não fez jogar Otamendi, que tinha acabado de chegar da América do Sul, onde tinha alinhado pela seleção da Argentina, entrou em jogo Morato, forçando, entrando para o lado esquerdo dos centrais, mantendo-se António Silva do lado direito. Além disso, trocou os laterais esquerdos, mas utilizou os dois. Jurasek tinha sido titular contra o Estoril, deu a vaga a Bernat, mas depois voltou a entrar também na segunda parte, deixando por isso dúvidas
relativamente àquele que vai defrontar a Real Sociedade na Liga dos Campeões a meio da semana. Saiu do 11 Florentino para o regresso de João Neves, que fez dupla de médios com Chiquinho, e trocou ainda David Neres por Artur Cabral, fazendo jogar Tengsted sobre o lado esquerdo do ataque. Ora, o Benfica teve um início de jogo tranquilo, marcou 2 golos relativamente cedo. O primeiro num belo gol de calcanhar de João Mário, que esteve bem, apareceu bem no jogo. Parece que quando o nível dos adversários baixa, João Mário também, naturalmente, como acontece com todos, acaba por aparecer melhor. Da mesma forma, participação no lance do golo de Orsnes, que surgiu como lateral direito e me parece melhor como lateral direito do que como lateral esquerdo. Consegue dar mais largura. Esteve também na origem, embora, enfim, grande parte do trabalho tenha sido feito depois por Tiago Gouveia do lance do quarto golo, mas deu sempre largura, conseguiu cruzamentos, conseguiu meter a bola na área, como foi o caso neste primeiro golo marcado por João Mário, com um belo toque de calcanhar. Depois, nota ainda para o segundo golo, a fazer o 2-0 para o Benfica, e o jogo praticamente resolvido, quando o Chiquinho descobriu no momento exato a saída de Rafa, a desmarcação de Rafa, coloca-lhe a bola de maneira a que ele se isola frente ao guarda-redes, e Rafa depois também muito tranquilo a fazer o golo. Aliás, 2 dos golos do Benfica foram assim, foram lances com o jogador na cara do guarda-redes. Foi também o terceiro de Artur Cabral, estreia de Artur Cabral a marcar pelo Benfica. Não fez uma boa exibição o ponta de lança brasileiro, que chegou da Fiorentina, marcou, no entanto, o seu primeiro golo, mas antes disso ainda vimos o Lusitânia reduzir de grande penalidade num lance imprudente de Orsnes, que acertou com o cotovelo na cara de um adversário dentro da área, no seguimento de um canto. O 2-1 parecia ainda assim que podia permitir uma segunda parte mais dividida, mas não foi isso que aconteceu. O Benfica também, é verdade, que melhorou para a segunda parte com a entrada de Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes só tinha feito 5 minutos no jogo contra o Estoril, fez agora toda a segunda parte, entrou bem, mostrou-se, é ele que assiste Artur Cabral para o lance do 3-1, por exemplo. Jogou a partir da esquerda do ataque, onde estava Tengsted na primeira parte, muito melhor do que o jogador que foi titular, mas a deixar aqui muitas dúvidas sobre qual será a melhor solução. Até porque aquele trio de apoio ao ponta de lança do Benfica é um trio onde há muita concorrência, onde Roger Schmidt, mais cedo ou mais tarde, vai ter que incluir Orsnes para ganhar ali alguma capacidade de pressão, alguma capacidade de reação à perda, e, portanto, isso faz com que só sobrem ali 2 lugares, se Orsnes de facto para lá passar, só sobram ali 2 lugares que estão a ser disputados por Di Maria, por David Neres, por Rafa, por agora também Gonçalo Guedes, por João Mário. Portanto, muita gente a lutar por aquelas 2 posições, e se calhar mesmo a melhor solução acabará por ser a passagem de Gonçalo Guedes para a posição de ponta de lança, onde Musa ainda assim tem sido quem mais tem convencido na equipa do Benfica. Mas não foi isso que aconteceu. Artur Cabral marcou o seu primeiro golo. Admito que possa vir a ser titular contra a Real Sociedade. Aliás, acho que contra a Real Sociedade, e vamos esperar ainda pelo dia do jogo, mas há a hipótese Artur Cabral, há a hipótese Gonçalo Guedes e há a hipótese Musa. São as 3 opções que me parece que Schmidt estará a encarar para a posição de ponta de lança. 4-1 ainda depois para o Benfica, um grande golo de Tiago Gouveia, com um drible em cima de André Amaral, depois de ser lançado por Orsnes, correu meio campo para fechar com chave de ouro a exibição do Benfica. O Benfica fez um jogo utilitário, 5 alterações, já o tinha dito, em relação ao 11 que tinha defrontado o Estoril. Ainda assim foi, dos 3 grandes, aquele que menos mudou nesta partida da Taça de Portugal. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, na sexta-feira, ao final do dia, foi a altura de se jogar o Vilar de Perdizes Flóculo Porto. Foi dos 3 jogos o menos interessante e, claramente, porque foi aquele em que houve menos réplica dada pela equipa dos escalões secundários. O Vilar de Perdizes praticamente não chegou perto da baliza do Flóculo Porto, que foi defendida por Cláudio Ramos, como é habitual nas partidas das taças em Portugal, e Sérgio Conceição fez, aliás, 7 alterações relativamente
semelhante ao 11 que tinha alinhado na última jornada do campeonato. Trocou o guarda-redes, e aliás todos os três grandes trocaram o guarda-redes, saiu Diogo Costa para a entrada de Cláudio Ramos, depois David Carmo, que estava castigado por ter sido expulso na última partida, cedeu a posição a Fábio Cardoso, que voltou a formar assim dupla com Zé Pedro no centro da defesa. Não jogou o Wendel como lateral esquerdo, apareceu na posição, e essa foi a grande surpresa da noite do Flóculo Porto, apareceu André Franco e saiu-se muito bem. Já vou falar um bocadinho sobre isso também mais à frente. Depois, daí para a frente, não jogaram também Romário Baró, voltando Galeno ao 11 para jogar sobre a esquerda, Alan Varela, e apareceu Gruites, cada vez mais uma carta fora do baralho, por falta de dinâmica perante aquilo que tem sido o contributo dos outros jogadores para a zona central do meio-campo, sobretudo dinâmica ofensiva, e trocou ainda Sérgio Conceição, os dois homens da frente, Taremi e Evanilson, de início, a cederem as posições a Dani Namazo e a Fran Navarro. Ora, a grande surpresa do 11 do Flóculo Porto foi mesmo a colocação de André Franco como lateral esquerdo, ou se quisermos chamar-lhe como falso lateral esquerdo. Porquê? Porque tal como já vinha sucedendo de forma persistente com o Wendel, quando ele joga naquela posição, e até para aproveitar o facto de lá estar Galeno mais à frente, aquilo que o Flóculo Porto faz cada vez mais é meter o lateral esquerdo a jogar muito por dentro. E, assim sendo, André Franco é um jogador que pode perfeitamente desempenhar a posição. Vamos lá ver, o nível do adversário não era muito forte, mas ainda assim foi a boa surpresa da equipa do Flóculo Porto o desempenho de André Franco a partir da posição do lateral esquerdo, mas a aparecer a jogar muito por dentro. Aliás, ele está nos 2 golos com que os Dragões resolveram a partida. Marcou o primeiro, num belíssimo remate à entrada da área, a colocar a bola mesmo junto ao poste da baliza do Vilar de Perdizes, e depois é ele que faz a assistência para o segundo, lançado por Dani Namazo, em direção à linha de fundo. De lá faz o cruzamento para um cabeceamento pouco ortodoxo, mas eficaz, de Evanilson, a fazer então o 2-0 na segunda parte. O jogo não teve, tal como já vos disse, muitos outros motivos de interesse. O Vilar de Perdizes praticamente não chegou à baliza do Flóculo Porto, foi de sentido único e, aliás, por isso mesmo também, dos 3 grandes, o Flóculo Porto foi o único que conseguiu manter a baliza a zeros. Ainda que, tal como já vos tinha dito, tanto o Benfica como o Sporting só tenham sofrido golos através de grandes penalidades que se seguiram a momentos de alguma desorientação ou de alguma imprecaução de jogadores seus. Ainda assim, tal como aconteceu com o Benfica, vitória justíssima também do Flóculo Porto, a seguir em frente na Taça de Portugal. Futebol de Verdade, com António Tadeia. O último dos 3 grandes a entrar em ação foi mesmo o Sporting, e o Sporting tinha pela frente o adversário aparentemente mais fraco, porque era uma equipa dos distritais, o Olivais e Moscavide, e por isso mesmo também Ruben Amorim foi quem mais mexeu no seu 11. Trocou 9 jogadores, manteve apenas 2 elementos que tinham estado na última jornada do campeonato. Foram eles Pedro Gonçalves e Edwards, embora Pedro Gonçalves tenha aparecido numa posição estranha e, ao que me parece, inédita. Apareceu como ala esquerdo no 3-4-3 do Sporting, naquela que costuma ser a posição geralmente ocupada por Nuno Santos. Mas vamos então às trocas. Não jogou Adão, o guarda-redes, apareceu Israel. Depois trocou Ruben Amorim os 3 de trás. Diomande, que estava castigado porque tinha sido expulso no jogo contra o Aroca, cedeu a posição ao regresso de Santos Justo, primeiro jogo de Santos Justo depois da lesão sofrida ainda na época passada contra a Juventus. Notou falta de ritmo, como é evidente, mas pelo menos parece ter cumprido minutos, somado minutos, tem que ganhar ritmo para vir a ser opção, sobretudo quando Diomande acabar por ter que se ausentar para jogar a CAN, lá para janeiro e fevereiro. Saiu Coates e apareceu Neto, e o Sporting sente quase sempre a falta de Coates no plano não só da liderança, como também da tranquilização, e não apareceu Inácio, apareceu Mateus Reis. Depois, à direita, não estava Jogaio, apareceu Fresneda. Tem sido muito pedido pelos adeptos do Sporting, o lateral espanhol, voltou a não estar bem, teve uma primeira parte difícil, é dele
que nasce o lance da grande penalidade que permitiu ao Olivais e Moscavide colocar-se em posição de vantagem. Acaba por acertar um pontapé no calcanhar de um adversário, denotando ali alguma falta de cuidado para disputar uma bola dentro da área e depois, do ponto de vista ofensivo, nunca acabou por dar à equipa aquilo que ela pedia. Aliás, olha-se para o 11 do Sporting e até tendo em conta aquilo que Ruben Amorim disse no final, fica-se com a ideia de que o treinador do Sporting talvez não quisesse jogar neste sistema, neste 3-4-3. Talvez a ideia fosse entrar com 4 atrás, neste caso Fresneda, Santos Justo, Luís Neto e Mateus Reis como lateral esquerdo, mas que o facto de o Olivais e Moscavide ter aparecido com linha de 5 atrás acabou por forçar o Sporting também a adaptar-se e então quem apareceu como ala esquerdo foi Pedro Gonçalves, que provavelmente nos planos do treinador seria uma espécie de médio esquerdo, tal como foi, por exemplo, quando o Sporting teve que jogar em 4-4-1 contra o Aroca. Mas voltemos às alterações. Meio-campo, não jogaram Yulman e Morita para entrarem Essugo e Daniel Bragança. Essugo continua a mostrar-se curto para aquilo que são os interesses da equipa principal do Sporting. Mal no capítulo do passe, mal no domínio, na recepção, acaba por mostrar, do meu ponto de vista, falta de rotinas e falta de jogo. Precisava de jogar mais e não é claramente a este nível que o poderá fazer. E depois, ainda, além disso, não esteve Nuno Santos, entrou no 11 Trincão, sendo que Trincão jogou mais dentro e quem esteve aberto na esquerda foi Pedro Gonçalves e não apareceu Gyökeres e o ponta de lança foi Paulinho. Já vos disse que o Sporting viu-se a perder muito cedo, o tal penalti cometido por Fresneda. É verdade que o Olivais e Moscavide não voltou a chegar perto da baliza de Franco Israel, mas o Sporting durante o jogo a demonstrar alguma displicência de alguns jogadores, também alguma incapacidade para finalizar as muitas situações de golo que mesmo assim foi criando. Na primeira parte, Pedro Gonçalves e Trincão fizeram a bola bater na barra da baliza do Olivais e Moscavide, mas o empate só chegou mesmo no final, num penalti cometido sobre Edwards, que o próprio Edwards transformou. Depois, na segunda parte, com a entrada de Gianni Catamo para o lugar de Fresneda, o Sporting melhorou bastante. Gianni Catamo foi um safanão no rendimento da equipa, sempre a usar o pé esquerdo para sair do lado direito para dentro. Viram-se algumas boas iniciativas também. Trincão tentou sempre ligar-se ao jogo, mas parece estar a atravessar um momento complicado de confiança, mas o Sporting acabou por fazer valer a sua natural superioridade, marcou o 2-1 por Gianni Catamo, numa boa jogada de Paulinho, que Edwards voltou a fazer levar a bola à barra e depois Gianni fez o golo na recarga e, por fim, fez o 3-1 já no período de compensações, numa arrancada de Trincão, que passou por Gianni Catamo à linha de fundo e Bragança a marcar de baliza aberta, já sem guarda-redes pela frente. Foi também uma vitória normal do Sporting, os números foram até curtos, mas não deixou de mostrar alguma dificuldade do Sporting, sobretudo até ao momento em que se colocou em vantagem. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.